Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão. Façam um recenseamento de toda a comunidade de Israel, segundo as suas famílias. Contem todos os de 20 anos para cima que possam servir no exército de Israel. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, do outro lado de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar falaram com eles e disseram: façam um recenseamento dos homens de 20 anos para cima, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Estes foram os israelitas que saíram do Egito, os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel. Foram de Enoque, o clã Enoquita, de Palu, o clã Paluíta, de Hezron, o clã Hezronita, de Carmi, o clã Carmita. Esses foram os clãs de Ruben, foram contados 47 homens. O filho de Palu foi Eliabe, o burro e os filhos de Eliabe foram Neuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os líderes da comunidade que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, estando entre os seguidores de Corá, quando se rebelaram contra o Senhor. A terra abriu a boca e os engoliu juntamente com Corá, cujos seguidores morreram quando o fogo devorou 250 homens que serviram como sinal de advertência. A descendência de Corá, contudo, não desapareceu. Descendente de Simeão, segundo os seus clãs, foram de Nemuel, o clã Neuelita, de Jamim, o clã Jaminita, de Jaquim, o clã Jaquinita, de Zerá, o clã Zeraíta, de Saul, o clã Saulita. Os clãs de Simeão, havia 200 homens. Os descendentes de Gade, segundo seus clãs, foram de Zefon, o clã Zefonita, de Ragi, o clã Ragita, de Suni, o clã Sunita, de Osni, o clã Osnita, de Eri, o clã Erita, de Aode, o clã Arrodita, de Areli, o clã Arelita. Esses foram os clãs de Gade, foram contados 500 homens. Os descendentes de Judá, segundo seus clãs, foram de Selá, o clã Selanita, de Pérez, o clã Perezita, de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram de Hezron, o clã Hezronita, de Ramu, o clã Ramulita. Esses foram os clãs de Judá, foram contados 500 homens. Os descendentes de Issacar, segundo seus clãs, foram de Tolá, o clã Tolaíta, de Ruá, o clã Puvita, de Gerá, o clã Jassupita, de Sihon, o clã Sihonita. Esses foram os clãs de Issacar, foram contados 300 homens. Os descendentes de Zebulon, segundo seus clãs, foram de Sered, o clã Seredita, de Elon, o clã Elolita, de Jaliel, o clã Jalilita. Os descendentes de Pérez foram contados 500 homens. Os descendentes de José, segundo seus clãs, por meio de Manassés e Efraim, foram de Selanente, de Manassés, de Maquir, o clã Maquirita. Maquir foi o pai de Gileade, o clã Gileadita. Estes foram os descendentes de Gileade, de Gezer, o clã Gezerita, de Helec, o clã Helequita. De Asriel, o clã Asrielita, de Siquém, o clã Siquemita, de Agiel, o clã Semideita, de Éfer, o clã Eferita. Zelofiade, filho de Éfer, não teve filhos,
teve somente filhas, cujos nomes eram Mala, Loa, Roda, Milka e Tiva. Esses foram os clãs de Manassés, foram contados Shinkendon 700 homens. Os descendentes de Efraim, segundo os seus clãs, foram de Sutela o clã Sutelaíta, de Bequer o clã Bequerita, de Taã o clã Taanita. Estes foram os descendentes de Sutela, de Herã o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, foram contados desde 500 homens. Esses foram os descendentes de José segundo os seus clãs. De Roni, os descendentes de Benjamim segundo os seus clãs. Foram de Belá o clã Belaíta, de Asbel o clã Asbelita, de Airã o clã Airamita, o clã Sufamita, de Rufã o clã Rufamita. Esses foram os clãs de Benjamim, foram contados 4600 homens. Os descendentes de Dan, segundo os seus clãs, foram de Azan, Turum, Suamita. Esses foram os clãs de Dan, todos eles eram clãs suamitas. Foram contados 400 homens. Dos descendentes de Azer, segundo os seus clãs, foram de Imna o clã Inaíta, de Isvi o clã Isvita, de Berias o clã Beriaíta, Edu de descendente de Berias, de Eber o clã Eberita, de Malquiel o clã Malquelita. Esses foram os clãs da chamada Será. Esses foram os clãs de Azer, foram contados 400 homens. O descendente de Naftali, segundo os seus clãs, foram de Jazi, o clã Jazelita, de Guni, o clã Gunita, de Kunti, Genzer, o clã Gezerita, de Silém, o clã Silemita. Esses foram os clãs de Naftali, foram contados 400 homens. O número total dos homens de Israel foi 67 tiro 1, serem 101. E disse ainda o Senhor a Moisés: a terra será repartida entre eles como herança, de acordo com o número dos nomes alistados. A um clã maior deu uma herança maior, e a um clã menor uma herança menor. Cada um receberá a sua herança de acordo com o seu número de recenseados. A terra, porém, será distribuída por sorteio. Cada um herdará a sua parte de acordo com o nome da tribo de seus antepassados. A herança será distribuída por sorteio, e entre os clãs maiores e entre os clãs menores, o segundo recenseamento dos levitas.
Esses foram os levitas contados segundo os seus clãs. De Gerson, o clã Gersonita. De Coate, o clã Coatita. De Merari, o clã Merarita. Esses também eram clãs levitas, o clã libnita, o clã hebronita, o clã malita, o clã musita, o clã coreita. Coate foi o pai de Arão. O nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela lhe deu à luz Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram quando apresentaram uma oferta com fogo profano perante o Senhor. Esses foram um total de levitas do sexo masculino de 1 mês de idade para cima que foram contados, foi 23.000. Não foram contados junto com os outros israelitas, porque não receberam herança entre eles. São esses os que foram recenseados por Moisés e pelo sacerdote Eleazar, quando contaram os israelitas nas campinas de Moabe, junto ao Jordão do outro lado de Jericó. Nenhum deles estava entre os que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando contaram os israelitas no deserto do Siná. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun.